Você já se perguntou por que o preço do dólar muda tanto? Ou então porque as empresas abrem fábricas aqui no Brasil, geram tantos empregos, ou até como isso afeta o preço do seu celular, da sua viagem ou até dos seus investimentos? Existe uma força invisível, um gigante silencioso que movimenta a economia do nosso país e afeta diretamente o seu bolso, o capital estrangeiro. Eu sou o Miguel e no vídeo de hoje eu vou te explicar exatamente como o dinheiro que entra e sai do nosso país afeta diretamente a nossa economia e, claro, o seu próprio bolso. Capital estrangeiro, na prática, é o dinheiro que entra e sai vindo de outros países, né? Então, por exemplo, o dinheiro que vem dos Estados Unidos entra aqui no Brasil. Isso é considerado um capital estrangeiro. E por que que ele é tão importante? Porque pensa assim, além de tudo, a gente não tem a moeda mais forte do mundo, certo? Então, principalmente quando esse capital estrangeiro vem aqui para dentro, é um dinheiro novo, de certa forma, entrando na nossa economia. E o que isso faz? Vai depender muito no que está sendo utilizado esse dinheiro. Melhor, para quê? Só que, normalmente, esse dinheiro que vem de fora vem para investimentos diretos aqui no país, né? Então, por exemplo, abertura de fábricas, expansão de fábricas, melhorias que geram diretamente empregos e, claro, movimentam a economia, né? Aumentam a produção, aumentam a oferta de produtos. Só que também esse dinheiro vem muitas vezes para a bolsa, né? Então, atualmente, temos o dado que quase metade dos investimentos na nossa bolsa atualmente são de capital estrangeiro, né? Então são de pessoas, empresas, fundos lá de fora que investem o dinheiro deles aqui no Brasil, né? Então tem um impacto gigantesco na nossa economia. Sem contar que, como eu falei, tem a abertura de fábricas, por exemplo, né? Geração de empregos. Isso acaba afetando o consumo também. E com isso, a economia como um todo, né? Começa a se movimentar. E se movimentar não quer dizer necessariamente algo bom, mas principalmente com essa entrada de capital estrangeiro, sendo convertido em renda, posteriormente em consumo, a gente acaba tendo um desenvolvimento melhor na nossa economia, diferente se não tivesse esse capital estrangeiro vindo, né, de fora, que a economia poderia estar desacelerada, né, e consequentemente sem aumento de renda da população, por exemplo, que deveria ser um dos objetivos, né, de um país, aumentar a renda per capita da sua população, porque tudo isso é muito importante, a gente gera melhor qualidade de vida, né? Então esse é um dos primeiros impactos que o capital estrangeiro gera ao vir aqui para o Brasil. É importante dizer que normalmente esse capital estrangeiro não vem apenas o dinheiro, né? Vem junto o capital intelectual, então vem tecnologias, patentes, coisas que vão ajudar muito no nosso desenvolvimento, sem contar que recebemos, através desses investimentos, também pessoas do mundo inteiro, né, que têm pensamentos, têm empresas em vários países, por exemplo, que vão ajudar, né, justamente com sua inteligência, sua expertise, a desenvolver. Obviamente, eles vão focar no desenvolvimento dos seus negócios, mas que isso acaba gerando benefícios para a economia como um todo, né? E agora, em questão do dólar, principalmente, né, porque atualmente ainda a maioria das transações internacionais são realizadas através do dólar, né? Então, como que esse capital estrangeiro afeta o dólar diretamente, né? Basicamente, quanto mais dólar entra na nossa economia, mais forte nossa moeda se torna, tá? Enquanto mais sai, obviamente, mais se desvaloriza a nossa moeda. E como isso funciona, né? Falando de uma forma um pouco mais técnica, basicamente, pense assim: está todo mundo querendo comprar real, há uma demanda maior por real, consequentemente, ele se valoriza. Agora, quando está todo mundo querendo vender real para, por exemplo, comprar dólar, aí sim o real vai se desvalorizar, porque vai ter uma oferta muito grande no mercado enquanto a demanda está baixa. Dá para você entender basicamente dessa forma, acho que fica mais fácil de se compreender. E o dólar baixo é bom para quem? Bom, basicamente para quem está querendo comprar produtos externos, né? Então, se você quiser comprar um celular importado, um carro importado, no caso das empresas, né, que tem muitos insumos e matérias-primas que vêm de fora, né? Um dólar mais baixo ajuda. Sem contar que um ponto importante do dólar baixo para as empresas brasileiras adquirirem, por exemplo, equipamentos, máquinas, que infelizmente a gente tem uma deficiência no Brasil na produção desses equipamentos, né, que são um pouco mais complicados de se produzir. Infelizmente a gente ainda não tem tanta capacidade aqui no Brasil para isso, então o dólar baixo favorece muito na compra desses maquinários mais pesados, né, que são totalmente imprescindíveis na indústria, né, justamente na fabricação de diversos produtos aqui do Brasil. Enquanto um dólar alto é benéfico para as empresas exportadoras, né? Então aqui no Brasil a gente tem uma economia muito do agronegócio, né? Então milho, soja, café, suco de laranja, carnes, todos esses, além do petróleo, também se beneficiam de um dólar mais elevado, né? Então essas empresas também são beneficiadas. Então é importante que você perceba, né, que independente do preço, um dólar alto, um dólar baixo,
Sempre vão ter empresas que vão estar se beneficiando e outras não vão estar se beneficiando. Mas basicamente é assim que a economia funciona. O ideal é que a gente consiga chegar num equilíbrio que seja benéfico para todas as empresas e todas as pessoas, obviamente. Outro ponto importante, né, já que eu falei que eu ia te dizer como o capital estrangeiro afeta diretamente no seu bolso, você percebeu que eu comentei que muitas empresas compram matérias-primas, produtos, vêm lá de fora para cá, né? Então, consequentemente, se o dólar estiver mais elevado, ficará mais caro para adquirirmos esses produtos. Consequentemente, gera impacto na inflação. Inflação, basicamente, vai ser a subida dos preços, que vai afetar diretamente seu bolso, porque vai ficar mais caro para você comprar a maioria dos produtos que você consome, né? Então, no caso das empresas exportadoras que eu comentei, elas se beneficiam por quê? Porque se o dólar sobe, todos esses produtos, esses commodities, são cotados em dólar, né? Então, um dólar mais alto favorece ela. Só que se você é um consumidor que quer comprar carne, por exemplo, um dólar alto vai te prejudicar, porque o preço vai ficar mais caro, e, consequentemente vai ficar mais difícil e mais custoso para você adquirir esses itens, percebeu? Mas então surge a dúvida e a pergunta: o que influencia as empresas, os investidores estrangeiros a colocarem ou tirarem seu capital do Brasil? E é isso que eu vou te explicar. E não existe uma resposta certa, é uma combinação de fatores. O primeiro deles é a estabilidade econômica de um país. Então, se um país está estável economicamente, se torna mais seguro para o investidor procurar oportunidades nesse país, né? Então ele vai procurar por oportunidades devido a essa estabilidade econômica. Outro ponto importante que é um pouco complicado aqui no Brasil é a questão da estabilidade jurídica, que infelizmente, às vezes no Brasil a gente não tem uma estabilidade jurídica tão forte quanto a dos outros países, né? Então a gente vê casos de, por exemplo, quebra de contratos, não existir uma regulamentação bem clara ou existir e não ser cumprida, né? Tudo isso desincentiva o investidor estrangeiro a colocar seu capital no Brasil, justamente por falta da segurança jurídica. Então, às vezes ele pode adquirir um negócio no segmento que vai estar sob algumas bases legais e de repente entrar outra medida que acaba prejudicando esse investidor. Então, por conta disso, a gente também tem um problema, e quando tem maiores rumores, maiores burburinhos nessa área, muito capital estrangeiro acaba saindo do país, tanto devido à falta de segurança jurídica quanto à falta de segurança econômica. Ainda nos fatores econômicos, também temos a perspectiva de crescimento de um país, né? Então pensa assim, você é um investidor estrangeiro, você pode alocar seu capital em qualquer país. Obviamente você vai querer que sua empresa, ao colocar ela num lugar, ela não fique estável para sempre. Você quer que ela apresente um crescimento. Então, o investidor estrangeiro procura um país que demonstre crescimento econômico. Então, pensa assim, o PIB de um país está batendo 4, 5, 6, 7% de crescimento ao ano, é um incentivo maior para o investidor alocar seu dinheiro ali, porque ali está demonstrando um crescimento. Porque, afinal, o objetivo do capitalista é maximizar seu lucro, né, fazer que seu dinheiro cresça cada vez mais, né? Então, a perspectiva de crescimento naquele país é um fator crucial para o investidor estrangeiro alocar seu dinheiro naquele país, né? Outro fator também são os juros, né? Então, a gente sabe que um país que tem juros mais elevados talvez tenda a atrair investidor estrangeiro, só que aí para um investimento diferente, né? Aplicação financeira em títulos dos tesouros daquele país, né? No caso do Brasil, por exemplo, e normalmente quando os juros caem aí o investidor estrangeiro talvez tire seu capital do país. Óbvio que aqui, como eu disse, temos diversas óticas diferentes. Para o investidor estrangeiro que está procurando títulos, rendimentos dessa forma, um juros alto vai atrair o capital para o país. Enquanto o investidor que está procurando abrir uma empresa, por exemplo, não vai se sentir tão atraído por um país que apresenta juros elevadíssimos desse jeito, né? Então são dois lados da mesma moeda, né? Depende muito do investidor estrangeiro. Então, a gente percebe que tem diversos fatores que acabam influenciando, né, para esse capital estrangeiro entrar ou sair do país. E o último desses fatores que eu gostaria de comentar é também a questão das tensões geopolíticas globais, né? Então, normalmente, quando ocorre, igual ocorreu de guerras, por exemplo, é normal que as pessoas procurem um lugar mais seguro para preservar seu dinheiro, né? Então, é normal que nesses momentos o capital estrangeiro flua para onde eles tiverem a maior segurança. E infelizmente aqui, para o caso do Brasil, não é um desses lugares, né? Então, atualmente, normalmente quando ocorre muitas tensões geopolíticas globais, a gente tende a ver o capital estrangeiro saindo do Brasil justamente para esses lugares, né, que apresentam maior segurança, né, que são lugares, por exemplo, que a gente chama do rating AAA, né, que são os lugares mais seguros para você deixar seu dinheiro,
né? Então, normalmente isso ocorre e acaba impactando também nessa questão do fluxo estrangeiro de capital aqui no Brasil, né? Então, basicamente, esses são os pontos que você deve enxergar. E por que eu estou te explicando tudo isso? Porque nessa semana ocorrerá a reunião do Copom, que definirá a taxa Selic aqui do Brasil, né? Essa reunião ocorre a cada 45 dias. Então, no próximo vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre esses pontos. Por quê? Porque também ocorrerá no mesmo dia a reunião do Fed, que decidirá a taxa de juros lá nos Estados Unidos, que é uma decisão muito importante que afeta a economia global inteira. E por que é tão importante essa próxima reunião do Fed? Porque há muitos burburinhos na economia americana, no jornalismo americano, justamente sobre o Donald Trump, o presidente atual dos Estados Unidos, querer demitir o presidente do Banco Central americano, né? Podemos dizer dessa forma. E por que isso impacta tanto? Porque o Banco Central é uma autoridade independente, ela não responde diretamente a decisão do governo. Então o Trump não consegue definir, eu quero tanto de juros. Não, é uma entidade, uma organização independente, o Banco Central, né? Então, se isso ocorrer, por exemplo, afetaria toda a credibilidade, né, daquele que é a principal economia do mundo. Então, é uma decisão muito importante o que vai ocorrer durante essa próxima reunião do Fed, porque dependendo do que acontecer, se, por exemplo, o Jerome Powell, né, que é o atual presidente do Fed, manter, por exemplo, as taxas de juros, a gente pode ver esses burburinhos aumentarem ainda mais. Lembrando que falta ainda 1 ano de mandato para o Jerome Powell, né? Então, veremos o que vai acontecer. Mas eu espero que vocês tenham entendido como o capital estrangeiro é tão influente e impactante aqui no Brasil, como o dado que eu te trouxe, né, dos investimentos na Bolsa Brasileira, sendo metade deles praticamente de capital estrangeiro, né? Então isso impacta diretamente a gente, né? Então pense que assim, se por exemplo todo esse dinheiro saísse da Bolsa, a gente veria uma queda absurda nos preços das ações, né? Então é importante que vocês entendam como tudo isso acaba influenciando não só o Brasil, mas o seu bolso através dos seus investimentos, de empregos, de salários, de preços de alimentos e produtos. Então, tudo isso impacta de forma geral diretamente na sua vida. Então, fiquem ligados para o próximo vídeo comentando justamente essas decisões e o que você pode fazer com o seu dinheiro a depender do que ocorrer durante essas decisões. Eu deixarei aí algumas dicas valiosas para vocês. Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, me acompanhe no Instagram, mm_negócio, que eu te espero no próximo vídeo.